insurreição pernambucana. Tá? Essa aqui é uma tela do Vitor Meirelles, intitulada Batalha dos Guararapes. A Batalha dos Guararapes, ela aconteceu... Talvez a Batalha dos Guararapes ela tenha sido um momento mais icônico mesmo da insurreição pernambucana. E ela aconteceu em dois momentos. A primeira Batalha de Guararapes, entre os dias 18 e 19 de abril de 1648, e a segunda Batalha de Guararapes no dia 19 de fevereiro de 1649, um ano depois praticamente. Agora, é claro, essa tela ela foi pintada 200 anos depois, praticamente. Até mais do que isso, né? 1879, como a gente vê aqui. Agora, é claro, ela traz algumas referências que são importantes para a gente salientar. E depois a gente vai trazer essas informações para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. Né? Então, vamos lá. Só para a gente entender o que foi essa questão da insurreição pernambucana, do qual faz parte aí as batalhas do Guararapes. Né? A insurreição pernambucana foi um processo de resistência luso-brasileira contra o domínio holandês. Como eu falei, Heitor, já tinha acontecido há algum tempo atrás, né, na Guerra Brasílica, que era aquelas incursões de guerrilha, e elas aconteciam eventualmente. Porém, em 1640, nós vamos ter na Europa um evento chamado Restauração Portuguesa. O que foi a Restauração Portuguesa? Foi a retomada do trono, agora do trono português, não mais por um avis, né, porque o último avis, que era uma dinastia portuguesa, foi o Sebastião. E o Sebastião faleceu, Dom Sebastião, faleceu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos. Aí quando ele morreu muito jovem, ainda no finalzinho da adolescência, o trono ficou vacante, o trono português. Então houve uma disputa de sucessão que colocou Filipe II no trono de Portugal. E aí vai começar a chamada dinastia filípica, ou filipina, que é um espanhol no trono português. Espanha e Portugal agora são, né, um reino só, chamado de União Ibérica, porque esses dois países são ibéricos. A União Ibérica, ela vai de 1580 a 1640, fizemos referência a isso na aula passada, só que a gente fez de maneira muito rápida. Agora a gente volta a fazer, porque é um ponto fundamental da aula de hoje. Em 1640, a coroa portuguesa retoma o trono, colocando um Bragança no trono. Agora não é mais um aviso, é um Bragança. Né? E os Bragança vêm para o Brasil a partir de 1808, com a vinda do príncipe regente Dom João VI. Era só Dom João, claro, né? Mas depois ele se tornou, a partir de 1818, se tornou Dom João VI. Tá certo? Então é isso. Aí, quando a Espanha ocupa o trono português na União Ibérica, nós vamos ter a anulação do Tratado de Tordesilhas, que é um ponto que você citou, eu lembro que você falou disso, né? Porque o Tratado de Tordesilhas, ora, se dividia essa parte da América entre Espanha e Portugal, e Espanha e Portugal são um país só, não faz mais sentido ter o Tratado de Tordesilhas, né? Isso possibilitou, inclusive, a penetração bandeirante, né? Essas expedições interioranas de prospecção, apresamento, de sertanismo de contrato, aquela coisa toda que depois nós vamos falar. A gente até combinou de fazer uma aula, um conjunto de aulas aí sobre o bandeirantismo no Brasil, que é um tema também importantíssimo, né, da memória do nosso Brasil colonial. Aí, né? Inclusive com tretas eventuais ligadas a coisas mais recentes, como queima de estátuas, né, o Borba Gato, a estátua dele foi queimada, aquela coisa toda. Né? Então, isso foi uma consequência, um desdobramento da União Ibérica. Aí, quando a coroa portuguesa é restaurada, vai haver, né, uma pressão maior por parte dos portugueses para tirar os holandeses do Nordeste. E essa iniciativa, né, ou esse aumento, né, da agressividade contra o elemento holandês lá, era também, não só porque nós queremos recuperar a colônia, nós, metrópole, queremos recuperar a colônia, ou pelo menos aquela parte, né, que era a capitania de Pernambuco, um pouquinho, a incursão um pouquinho além e tal, né? Mas também porque Pernambuco era uma capitania riquíssima devido ao açúcar, né? Os portugueses não iam querer abrir mão daquilo ali.
Então houve. Obrigado aí para o Conversas Biológicas, né? Fez um superchat de R$ 1. Eu queria, inclusive, aproveitar e perguntar Não, qual é foi a pergunta. R$ 100. Não foi 100, o que deu? Qual é a Ah, não, foi R$ 1, eu pensei que era 100. Foi 1%, tá bom, né, cara? De 1% vai aumentando. Eu queria saber qual é a pergunta do Conversa Biológica, pode, de repente, contribuir aí para a nossa abordagem, né? Isso é interessante. Agora, brincadeiras à parte, Conversa Biológicas é o nosso querido Heitor que está aqui participando, né? Esse superchat que ele fez é a tradicional, o tradicional adágio popular, virou um adágio popular, né? O cara bate o escanteio e vai para a área para cabecear. Não é isso, Heitor? Olha aí. O cara ainda faz superchat e participa do chat ao vivo ali. A gente Muito se bem. esforça, né? A gente se Claro. esforça. Oh, sensacional. Agora, até esqueci, né, cara? Quando entra dinheiro, a gente esquece onde é que a gente parou. Né? Há um bug mental e a gente precisa intensificar as forças, né, para que os números se elevem posteriormente. Né? Então, estávamos falando da restauração portuguesa, agora eu lembrei. Então, é isso. Então, Portugal queria recuperar o território. E aí começou a intensificação. O que surpreende na insurreição portuguesa? Bom, duas coisas. Primeiro, em 1645, 17 líderes luso-brasileiros fazendo uma promessa e assinando um documento ali, hein? Caneteado, pá! Prometendo não medir esforços para expulsar os holandeses do Brasil. Interessante, hein? Isso significa o quê? Que quando o Nassau sai, 1645, o Nassau saiu em 1644. O Nassau era o elemento aglutinador mesmo do domínio holandês. O Evaldo Cabral Melo tinha razão. Tanto que quando ele sai, pum, começa a intensificação da resistência luso-brasileira contra os holandeses. Então, tem esse detalhe. O segundo ponto que chama atenção, Heitor, é a multietnicidade desse processo de insurreição pernambucana, principalmente a partir desse período, né? O que seria a multietnicidade? A gente vai ter vários elementos étnicos ali. Né? Inclusive, é nesse contexto que vai se tratar, por exemplo, do início da formação de uma identidade brasileira. Né? Aliás, esse é até o momento de pedir a opinião do nosso ouvinte. O que vocês acham disso? Vocês acham que, e aí a gente vai dar uma aprofundada nisso, mas você acha que realmente o processo de insurreição pernambucana pode ser considerado o início, né, digamos, o gatilho ali, o momento em que vai se formar uma identidade brasileira, que é uma identidade miscigenada, né? Nós temos uma identidade multirracial. Então nós vamos ter o elemento pardo, o elemento negro, mestiço, no caso, pardo, o elemento indígena, índios, descendentes de índios aportuguesados, ou seja, uma quantidade, né, uma miríade aí de etnias e raças aí que vão participar, que vão se unir. Esse é o ponto. Mas por que se uniram? É uma grande pergunta, que a gente também deixa para o nosso telespectador, nosso ouvinte. Por que se uniram contra o domínio holandês? Afinal, o que os motivava? Eram motivos meramente econômicos? Eram motivos políticos? Era um conjunto de situações? É algo a se refletir. Aqui na tela do Vitor Meirelles, Vitor, nós temos, ó, a gente percebe aqui o elemento multiétnico. Né? Nós temos aqui eu não sei aqui se é o João Fernandes Vieira, que está aqui no cavalo, cara, não dá para saber. Não dá para saber. Tá? Claro que é uma tela que não faz jus, né, totalmente ao fato, porque foi produzida 200 anos depois, né? Mas a gente já consegue ver esses elementos aqui, o índio, o negro, o mestiço, unidos contra o invasor europeu.